Dando prosseguimento, continuaremos agora no livro, na carta de Tiago, né? Como informação geral aqui no slide número 12. Ela faz parte das epístolas gerais. O autor é Tiago. A data aproximada é entre 45 e 47 depois de Cristo. O local em que ele escreve essa carta é Jerusalém. E o alvo é as 12 tribos da dispersão. Ou seja, o povo já estava disperso e ele escreve para um povo disperso, para várias localidades. É uma carta só, mas que atende, alcança muitas pessoas. E o versículo chave é o de número 17 do capítulo 2. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então ele vai trazer para nós, né, como expressão-chave, a fé. Ele vai ressaltar muito a fé. No slide de número 13, o autor, a maioria dos intérpretes afirma que o autor é Tiago, ele é meio irmão de Jesus, que é o autor. Apesar de não ter sido seguidor de Cristo durante seu ministério terreno, a gente vê isso lá em João, no capítulo 7, nos versículos 3 a 5, uma aparição de Jesus ressurreto convenceu Tiago que ele realmente era Cristo. Está em Atos 1,14, em 1 Coríntios 15,7, a gente tem essas duas passagens que reafirmam esse ponto. Mais tarde, Tiago liderou a igreja em Jerusalém. Gálatas 2:9 e 12 vai dizer isso, exercendo grande influência ali, que está ressaltado em Atos 12:17. No slide número 14, Tiago é um maravilhoso complemento dos ensinamentos de Jesus, registrados nos 4 evangelhos. Tiago tem uma forte ênfase ética, compatível com os ensinamentos morais que Jesus deu aos seus discípulos. O segundo ponto aqui, o autor também ressalta as denúncias por vezes duras de Jesus contra a hipocrisia religiosa, que é um tema absolutamente atual. Como a gente vive num momento de hipocrisia religiosa, né? Tal como os ensinos de Jesus, a presente carta é fonte de exortação, como de conforto, como também de repreensão e encorajamento. Então ele permeia a carta dele com vários ensinamentos. Ele não fica somente na fé, ele exorta, ele conforta, ele repreende e encoraja. O slide de número 15, como mensagem de propósito, há uma preocupação evidente em tratar dificuldades internas e externas enfrentadas pelas congregações dos judeus cristãos. Como eu disse, como eram tribos dispersas, com certeza diversidade cultural muito grande, tinha muito problema. Tiago lidou com esses problemas principalmente aplicando princípios definidos pela tradição de sabedoria do Antigo Testamento. As soluções por ele citadas refletem a sabedoria do alto, que vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Está no versículo 17 do capítulo 1. O qual concede sabedoria generosamente a quem pede. Basta-nos pedir. O tema da fé em ação também é importante. Nos versículos 19 e 27 do capítulo 1, vai trazer essa fé em ação. Nesse aspecto, Tiago provou que a fé que não se manifesta em boas obras não serve para nada. Muito importante a gente parar um pouquinho aqui agora para a gente entender. Paulo, ele vai dizer que as obras não são pré-requisito para a salvação. Já Tiago vai dizer que se eu sou salvo, eu sou impelido a fazer obras. Um não está contradizendo o outro. O problema é que os judeus acreditavam que se eles fizessem obras, eles seriam salvos, como se fosse um pré-requisito para a salvação. Já Tiago fala assim, não. As obras, ela vêm na minha vida na medida que eu sou salvo, eu sou alcançado. Se eu sou salvo, sou alcançado pelo Senhor, eu vou sentir uma vontade tão grande, eu vou ser impelido a fazer obras. Então não há uma contradição aqui com Paulo. Ele está ensinando-nos que se eu realmente fui alcançado por Cristo e estou parado, tem alguma coisa errada. Eu preciso movimentar, eu preciso fazer obras. Como consequência da salvação e não como pré-requisito para a mesma.
Ensinou também sobre ética e justiça social, muito importante isso, a questão da ética, né? Para nós hoje, justiça social num mundo tão injusto, né? Como contribuição à Bíblia, no slide de número 16, Paulo mostrou aos cristãos que Jesus cumpriu todas as exigências da lei, nos trazendo salvação. Tiago lhes mostrou que a obediência aos padrões morais de Deus é um indicativo de fé viva, isto é, uma fé vivida, no mesmo passo que aquele que cumpriu as exigências da lei do Antigo Testamento. Alguns preferem simplificar demais as distinções de AT e NT, ou seja, Antigo e Novo, dizendo que o Antigo se baseia em obras e o Novo Testamento em fé. Mas Tiago une os dois testamentos e mostra que a fé e as obras estão totalmente relacionadas no Antigo Pacto como no Novo. É aquilo que eu ressaltei no slide anterior. A fé faz com que eu faça obras como consequência, não como pré-requisito. Como curiosidade, no slide de número 17, há um só Deus, é uma declaração monoteísta que reflete o conhecido credo judaico chamado Shema, que está no versículo 19 do capítulo 2. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Aqui é o seguinte, há um só Deus é dizendo que não tem outro senão Ele. Senão não estaríamos aqui estudando teologia, né? Como saudação ou bênção comum, a palavra shalom expressava o desejo da prosperidade, saúde física, salvação e relacionamentos harmoniosos. Está no versículo 18 do capítulo 3. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ainda como curiosidade, no mundo antigo, propriedades rurais e suas produções eram fontes de riqueza. O proprietário de terras na cultura de Tiago era, por definição, um explorador dos pobres. Então aqui, no capítulo 5, ele está condenando os ricos opressores que estavam o quê? Escravizando o povo. Precisamos entender isso, porque às vezes cometemos o mesmo erro agora de uma maneira velada, né? De uma maneira meio que disfarçada, mas talvez estamos fazendo isso, escravizando as pessoas. O slide de número 18 vai trazer os temas, 3 temas para o nosso entendimento. A fé genuína é uma fé que reconhece Deus como o ser perfeito e que a gente precisa confiar nele e tão somente nele. As boas obras, as obras em Tiago é outro termo para fruto, né? Ações do amor cristão que inevitavelmente acompanham a fé genuína. Então as boas obras é o fruto, né? A genuína sabedoria. Tiago apresenta 2 tipos de sabedoria. A falsa sabedoria que produz inveja e ambição egoísta, enquanto a genuína sabedoria resulta em humildade, atos de misericórdia e conduta justa. Está no versículo 13 do capítulo 3. Quem dentre vós é sábio ou inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão de sabedoria. O esboço, bem rápido aqui, o que permeia o livro é a fé em ação. No capítulo 1, vai tratar de provações. No capítulo 2, vai tratar de fé e obras. No capítulo 3, a língua e a sabedoria, né? No capítulo 4, a humildade e contendas. E no capítulo 5, dependência. Tudo isso aqui conota a fé em ação. Passando agora para a primeira carta de Pedro. Como visão panorâmica, eu estou no slide 22, ela faz parte das epístolas gerais. O autor é o próprio Pedro. A data aproximada é entre 60 e 68. O local Roma. E o alvo são os judeus cristãos da dispersão, aqueles também que haviam sido dispersos em virtude da grande perseguição que houve no primeiro século. Então, o versículo-chave é o versículo 13 do capítulo 1, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai
inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então vai tratar de consolação. O autor é o próprio Pedro, né? E ele se identifica como esse autor, um apóstolo de Jesus Cristo. Ele se via como representante autorizado do próprio Senhor Jesus Cristo, comissionado diretamente por ele e ordenado por Deus. Em 1 Pedro 5,13, o autor afirma que escreveu da Babilônia. Apesar de vários lugares terem sido sugeridos como a Babilônia de Pedro, apenas 2 parecem razoáveis. A verdadeira Babilônia na Mesopotâmia, que era o centro importante, ou a Babilônia metafórica, porque Roma era considerada como uma Babilônia metafórica. Por quê? Porque era uma cidade que tinha muitos pecados, muitos erros. Como mensagem e propósito da primeira carta de Pedro, essa carta deu encorajamento aos cristãos que viviam na Ásia Menor. Eles estavam enfrentando intensa perseguição. Então a perseguição, ela começa em Jerusalém, eles se espalham, mas ela continua. Os cristãos continuam sendo perseguidos. Este escrito incentiva a sermos fiéis em meio à perseguição. E de modo específico, o povo santo de Deus deve ter um estilo de vida diferente, pois é estrangeiro em terra estranha. Ainda que sofram neste mundo, não cristão devem se lembrar de que sua futura pátria é o céu. Então essa é a mensagem proposta da primeira carta de Pedro. Como contribuição à Bíblia, a intenção era fortalecer os cristãos em meio ao sofrimento e perseguição que estavam enfrentando. Ressaltei há pouco. Sua mensagem fala ainda hoje aos cristãos modernos, lembrando-nos de nossa esperança celestial e herança eterna em meio aos sofrimentos que passamos. Somos chamados a uma vida de santidade e amor, também somos convocados a glorificar a Deus em nosso viver diário e a imitar a Jesus Cristo. O slide de número 26 vai nos mostrar aqui algumas curiosidades. Então a primeira é, na linguagem do primeiro século, preparar para agir, literalmente sugere que os leitores arregassem as vestes longas e flutuantes e preparem para alguma atividade física. Então era pôr a mão na massa, né? No versículo 13, né, do capítulo 1, que nós já lemos, cingindo os lombos do vosso entendimento. Quer dizer, vamos trabalhar, arregace as mangas, cingir os lombos. No mundo grego, o escravo podia ser resgatado por meio do pagamento em dinheiro, feito por um terceiro ou pelo próprio escravo. Então lá no 18 vai tratar esse tema, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então o que está acontecendo aqui? Pedro está usando, né, um costume cultural daquela época, que era a questão de pagar, né, com ouro ou prata para o escravo ser livre, trazendo a conotação de que Jesus Cristo fez isso por nós, e não foi com ouro ou prata, mas foi por uma coisa incorruptível, que foi pelo seu precioso sangue, que está no versículo 19, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Os escravos são servos domésticos, sem importar qual seja o seu treinamento ou função. O versículo 18 diz assim: vós, servos, sujeitai com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Então ele está falando aqui o seguinte, que nós devemos respeitar a autoridade. Uma grande dificuldade que a gente tem atualmente, né? Estamos vivendo aqui um momento de isolamento social, né? Onde a maioria de nós quer sair do isolamento, mas nós precisamos respeitar. Então, o versículo 18 do capítulo 2 de 1 Pedro, ele vai falar isso, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que estar debaixo da autoridade. O slide de número 27 vai trazer como tema a nova identidade dos crentes, que agora são povo de Deus, como tal devem se alegrar e serem corajosos em meu sofrimento. Mais uma vez é o tema, né? Ele está escrevendo para uma igreja perseguida que sofria, então ele está trazendo para eles um encorajamento, pedindo para que eles se alegrem. Vai trazer também um ensinamento forte para as nossas vidas, que sofrer para fazer o bem. O sofrimento age como purificador para provar a genuidade da fé.
quando o crente sofre injustamente, está seguindo o exemplo de Cristo. Então, se você está sendo perseguido e acha que é injusto, imagina Jesus Cristo, né? O que ele passou por mim e por você. Ainda, como tema, a vida cristã, os cristãos devem viver uma vida compatível com a sua conversão, devem se esforçar em busca da santidade pessoal, por meio do temor reverente a Deus e demonstrar a sua fé amando os outros. O slide de número 28 vai trazer o esboço. Capítulo 1 vai falar de salvação, o 2 de santificação, que vai tratar de doutrina. O 3 vai falar de submissão, o 4 de sofrimento e o 5 de serviço, que é a prática. Então você aprende a doutrina, depois você vai praticar. Cingir vossos lombos, pegar no chifre do boi, como se diz, né? E tudo isso é permeado no procedimento, no sofrimento, que é aquilo que eu falei já em vários slides, né? Uma igreja perseguida, eles querem uma igreja perseguida, mas permaneça, continue, persevere, não desanime. Esse ensino no sofrimento traz-nos algumas comparações. Então, no presente, era a presença do sofrimento, que está em 1 Pedro 1,6, e no futuro vai ser a ausência de sofrimento. Chegaremos num momento em que não teremos sofrimento mais. Está em 1 Pedro 1, do 7 ao 9. No presente, coparticipantes com Cristo nos sofrimentos. Já no futuro, exultação no sofrimento pela revelação da glória de Cristo. E isso tudo está muito bem ressaltado no versículo 17 do capítulo 3. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. A vontade de Deus e o sofrimento. Existe esta possibilidade, e ela é real, de nós sofrermos. Não podemos cair na cilada daquela teologia que ensina que se eu estou em Cristo, nada de mal pode me acontecer. Isso é furada. No mundo tereis aflições. O que ele pede é que nós tenhamos bom ânimo. Então o sofrimento ele faz parte das nossas vidas. No slide de número 30, vai falar da exultação por ser contristado por provações. O slide, o próximo ponto, vai dizer que a convicção do sofrimento de Cristo é em nosso favor. Nós estamos convictos disso. E o slide, o ponto número 3 é a tranquilidade com o sofrimento por causa da justiça. E o número 4 é a segurança quanto o sofrimento vier por causa de Cristo. E o quinto é a glorificação a Deus pelo sofrimento. Esse slide de número 30 nada mais é do que um esboço, novamente, com algumas informações a mais. Entendendo também, amados, que no slide de número 31, a gente vai entender a palavra sofrimento, ela vem de uma palavra que começa com S. E essa mesma palavra vai trazer para nós 3 ensinamentos nessa carta. A primeira é a santificação, a segunda, a submissão, e a terceira, o serviço. Então o sofrimento começa com essa, a santificação também, a submissão também, o serviço também. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Agora nós vamos passar para a segunda carta de Pedro.